está no meio da árvore do jardim. Então a árvore existe, amém. Eles saem dali, são expulsos, caem. Glória a Deus. Versículo 11, Deus perguntou, quem? Na realidade, versículo 10. E respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. O pecado na nossa vida, irmãos, ele nos afasta de Deus. E por isso que a gente, quando está assim, nesse estado, irmãos, a gente se afasta e se esconde, pensando que escondemos de Deus, né? Pensando nós que estamos se escondendo de Deus. Mas Deus já sabia que Adão tinha caído. Quando ele faz essa pergunta, onde tu estás? É uma pergunta retórica, ou seja, que traz reflexões e perguntas para nós mesmos. Uma pergunta que Deus faz para nós, onde tu está hoje, irmãos? O apóstolo Paulo escrevendo, não me lembro agora o livro, mas ele diz, vocês corriam bem, quem foi que os impediu de continuar caminhando? A pergunta que Deus fez para Adão, onde tu estás, ou seja, em que estado agora você se encontra, Adão? Eu te coloquei no jardim do belo, eu te coloquei no jardim que tinha tudo que você podia comer, eu te coloquei no jardim que era um rio, corria no meio dele, se dividia em 4, e agora onde é que você está? Como é que está a tua consciência? Como é que está o teu coração agora? Versículo 11, Adão diz, glória a Deus, versículo 10, né? Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Olha que lindo, olha que lindo. Deus, em algumas versões, diz que ele diz ouvir a tua voz, mas o original diz que Adão escuta os passos de Deus no meio do jardim. Ele não ouvia a voz de Deus claramente quando Deus se aproximou nessa passagem. Ele ouvia os passos de Deus no jardim. Meu irmão, tem momentos na nossa vida que a gente está passando por uma luta tão grande que a gente não escuta a voz de Deus, mas a gente escuta os passos que vem ao nosso redor. A gente não escuta Deus falar, a gente diz, Senhor, o Senhor não fala mais comigo, mas Deus está caminhando ao seu lado e você só precisa ouvir os passos de Deus na sua vida. Ele escuta os passos de Deus naquele lugar e o pecado que agora habita em Adão o faz se esconder. Antes eles andavam nu no jardim sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha, mas agora o pecado é tão cruel na vida do homem que o faz sentir vergonha, que ele sente vergonha do seu estado e agora ele se reconhece que ele está nu. Mas em nenhum momento Adão pede perdão, irmãos. Em nenhum momento o coração dele é quebrantado, em nenhum momento ele diz, Senhor, me perdoe, eu errei, o Senhor disse no começo, tem misericórdia de mim. Em nenhum momento ele diz isso. Sabe por quê, irmãos? Porque na minha vida e na sua vida, quando a gente peca, o nosso coração é tão duro de um jeito que até para se arrepender a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Até para a gente ter o nosso coração quebrantado, porque a palavra de Deus, ela é como, aleluia, um martelo que esmia o sapateiro. E ela vem e quebra no meio do seu coração. Se não for a palavra quebrantar o nosso coração, a gente nem se arrepende. Mas o Espírito Santo tem uma ação tão poderosa na nossa vida, que a palavra diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, afiada, que ela penetra no nosso ser, ela desce, juntando, cortando, ferindo juntas, medulas, vai até um lugar tão profundo que ninguém conhece, que é a divisão da alma do Espírito. Mas a palavra alcança lá, e ela vai, corta, e ela te mostra, ela me mostra o quão pecadores nós somos e o quão nós precisamos de um Deus poderoso. Adão não quebrando seu coração, ele apenas se esconde. Quando acontecer algo, você não se esconda. Corra para a presença de Deus e diz, Senhor, eu caí, tem misericórdia de mim. Senhor, o pecado que habita em mim, Senhor, foi mais forte. Eu não vigiei, eu não me policiei, eu não orei, eu não busquei o Espírito Santo e eu caí, Senhor. Mas eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E eu tenho certeza que a restauração de Deus vai ser poderosa na sua vida. Quem lhe disse que você estava nu, você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi de comer? Deus traz a consciência de Adão novamente. Você caiu, mas eu te avisei, irmão. Deus sempre nos avisa. Deus sempre nos orienta. A gente cai, se a gente der margem, a gente não buscar, a gente não se fortalecer, mas Deus sempre está avisando. Do laço, Deus sempre está avisando. Se você continuar desse jeito, você vai cair. Deus vai continuar avisando. Se você continuar uma vida sem busca, sem leitura,
fogueira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. A queda traz na nossa vida o costume, irmãos, da gente querer jogar a responsabilidade para o outro. Isso é consequência do pecado e da queda. A gente não querer assumir as responsabilidades. Sempre jogar. Foi o pastor que falou de uma forma muito dura e eu saí da igreja. Ah, foi o irmão que não me visitou. Foi o presbítero que pregou de uma forma muito dura e eu me afastei. Foi isso, foi aquilo e aquilo outro, porque a gente joga responsabilidades e responsabilidades para o outro, enquanto Deus quer de nós que a gente assuma a nossa culpa. Qual é a nossa culpa? Nós pecamos. Nós nascemos na geração do pecado. Eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, me perdoe, existe uma grande dificuldade da gente pedir perdão também, né? Senhor, me perdoa. Por quê, irmãos? Porque a queda foi de uma forma tão trágica na vida do homem. Esse acontecimento foi tão trágico na vida do ser humano em si, que se a gente for viver baseado na carne, a gente não perdoa, a gente não reconhece nossos erros. A gente vai transferir responsabilidade para o outro, para o próximo, mas nunca a gente vai querer assumir nossas culpas. E Adão bota a culpa em Deus, que Deus não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher bota a culpa na serpente, foi a serpente que me enganou. Olha que interessante, agora depois que ela comeu o fruto, ela entendeu que ela foi enganada. Porque antes o pecado, o inimigo, o Satanás, ele é tão astuto, e a palavra classifica como enganador, que ele foi, conversou sorrateiramente, foi assim: será que foi assim que Deus falou? Não, você não vai morrer não se preocupe, pode comer do fruto, você não vai morrer. Mas quando ela come e cai, ela cai em si, igual o filho pródigo. Ela reconhece: a serpente me enganou, Senhor. Vamos correr, versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Para o povo daquela época, irmãos, o rastejar é sinal de humilhação. Então a condenação de Deus para a serpente é uma humilhação pela qual agora ela vai viver o resto da vida. Colocar a boca no pó é um sinal de se humilhar a Deus. Então Deus mostra para a serpente que o poder não estava em quem a tinha possuído. Deus mostra para a serpente que o poder de Deus é muito maior que o poder das trevas. E existia naquela época para os egípcios, irmãos, uma guerra ferrenha entre o bem e o mal, né? Eles achavam que o poder do mal era compatível com o poder do bem. E havia sempre essas batalhas. Mas aqui nesse versículo 14 e 15, Deus mostra que o poder do mal jamais alcançará o poder do bem. Deus mostra nessa passagem que o poder de Deus é superior a todo poder, toda potestade, todo principado das trevas, e que Ele tem poder sim para salvar a minha e a sua vida. O homem caiu, o homem pegou. Satanás agora vive achando que iria frustrar o plano de Deus. Ele deve ter pensado no seu íntimo: consegui, arquitetei e venci. Mas não sabia ele que o plano de Deus não iria ser frustrado por ninguém. Não sabia ele que o poder das trevas jamais subsistirá e jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor. Não sabia ele que o seu poder foi derrotado e vencido por um homem. Por um homem entrou o pecado na terra, mas através de Jesus Cristo entrou salvação e vida. Louvado seja o nome do Senhor. O poder do bem é superior ao poder do mal. Irmãos, Deus declara para a serpente que ela será maldita. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Se os irmãos não quiserem abrir, só acompanhar. Hebreus 9, 22 vai dizer o seguinte, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz o seguinte, queridos:
De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Olha o que o versículo 15 diz, irmãos. Versículo 15: porém, inimizade entre você e a mulher. Essa é uma condenação que Deus dá à serpente. Entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava profetizando: olha, a descendência dessa mulher que você enganou, a descendência dessa mulher que você sussurrou em seus ouvidos até ela desobedecer, é a descendência dela que eu vou levantar um que vai esmagar a sua cabeça. Aleluia. É através da descendência dela que eu vou mostrar para você, para a potestade, para todos os anjos que caíram com você, que eu te derrotarei de uma vez por todas. Que eu vou te derrotar. Glória a Deus. Porém, inimizade entre você e a mulher. Deus está dando uma condenação não só à serpente, mas para Satanás que havia incorporado na serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher. Irmãos, nós podemos estar ainda nesse corpo físico corrompido pela queda. Ninguém aqui pode abrir a boca e dizer: já estou perfeito, ou alcancei a perfeição, como o apóstolo Paulo disse: olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu olho para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Nós não alcancemos e nem alcançaremos enquanto o Redentor nos vier nos buscar. Mas Deus fala para você e para mim que Ele colocou inimizade entre nós e a serpente. Ele colocou inimizade entre nós e o pecado, irmãos. Não dá para ter pecado de estimação, irmãos. Não dá para ter pecadinho que você gosta mais e guardar no oculto da sua vida. Não dá para o irmão Reinaldo trazer com ele um pecado que a igreja não sabe, que o pastor não sabe, que a pastora não sabe, que o irmão Anderson não sabe, e trazer para mim como meu amigo. Existe uma inimizade entre você e o pecado, irmão. Eu, porém, inimizade entre você e a serpente. Quem é que habita em nós? O Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo. Como disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós, nós temos inimizade com a serpente, que é o pecado. Nós temos inimizade com ele. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dele. Entre a sua descendência e a descendência dela. Olha o versículo 15, a parte B. E o descendente dela. Deus está falando de um único. Deus está falando de um homem que viria com poder. Deus está falando de Jesus Cristo. Deus está apontando para Cristo: olha, o descendente dela e o descendente dela. Porém, inimizade entre você e o descendente da mulher. Glória a Deus. Você pode não sentir confortável em pecar diante de Deus. Quando pecamos, nos sentimos inconformados, irmãos. Quando a gente tem a noção do que o pecado pode causar na nossa vida, a gente sente, irmãos, um incômodo grande. A gente sente a presença do pecado nas nossas vidas. Então a gente não pode se sentir confortável com o pecado, irmãos. Tem pessoas que andam, irmãos, tão distantes de Deus, que para eles é indiferente o pecado. Eles pecam e tanto faz, vem, volta, peca, cai, vem, volta. Estão indiferentes ao pecado. Mas a presença do Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas, irmãos, nos trará a consciência de que a gente não pode viver confortável, porque há uma inimizade entre nós e o pecado. Há uma inimizade entre o homem e a serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a crucificação em comparação com a vitória de Jesus é muito mais além do que um ferimento do seu calcanhar. A palavra diz, irmãos, que Jesus Cristo foi crucificado, sofreu, passou por grandes provações, foi crucificado. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Vamos fazer essa leitura. Filipenses 2, 7. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Abra aí, por gentileza, se você quiser acompanhar.
Filipenses 2,7 diz o seguinte: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda ao Senhor Jesus. O que Deus está dizendo no versículo 15? Ele te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele derramará sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Mas eu vou te dizer uma coisa: o que é uma mordida no calcanhar, o que é a gota de sangue, comparado a esmagar a sua cabeça através da ressurreição ao terceiro dia? O que é que se compara o sacrifício de Jesus, sendo que uma vez Ele esmagará a tua cabeça de uma vez por todas, sendo que de uma vez por todas, por o sacrifício de um homem, eu trarei vida à terra? O que é apenas a crucificação de Cristo, se apenas o pé dele vai esmagar a tua cabeça e vai acabar com todo o poder das trevas? Irmãos, Deus não está preparando a nossa vitória. A nossa vitória já aconteceu lá na cruz do Calvário. Quando o inimigo achou que venceu, quando ele achou que derrubando o homem estava pondo fim ao plano de Deus, Deus mostra, Deus profetiza: olha, virá um da descendência da mulher que esmagará a sua cabeça. Nada sai do meu controle, Satanás. O meu poder é superior ao que você acha que tem. Eu enviarei um da descendência de Davi, que este irá sofrer, irá ser crucificado. E mais ainda, irmãos, quando Jesus é crucificado e quando ele expira dizendo está consumado, o inimigo achou que venceu. Mas ao terceiro dia, irmãos, aquelas mulheres chegaram bem cedinho lá no túmulo, foi? Chegaram bem cedinho, levando óleos para embalsamar o corpo de Jesus, levando óleos para que o corpo de Jesus ficasse cheiroso para aquele sepultamento que ele estava. Mas quando elas chegaram lá, a pedra estava removida, e havia 2 anjos sobre a pedra. Aleluia! E eles disseram: quem vocês estão procurando aqui? Vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive? Porque ele nos falou para vocês que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e o poder das trevas foi destruído. Glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8 vai dizer: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, bendito é o nome do Senhor, porque Ele nos deu a condição de viver através do Filho Jesus Cristo de Nazaré. Bendito é o nome do Senhor, porque mesmo nós estamos destituídos dele, pelo pecado que habita em nós, Ele enviou o seu Filho para que o plano dele se desse continuidade. E desde Gênesis até o dia de hoje, até Apocalipse se cumprir, a palavra de Deus ela não se deixou de cumprir, nem um tio, nem um Y, nem uma vírgula. Por isso estamos aqui essa noite, irmãos, mesmo sendo gentios afastados, mesmo sendo pessoas que viviam à margem do povo judeu, dos hebreus, como gentios que viviam longe dessa glória, dessa graça. A graça de Deus se manifestou lá em Gênesis capítulo 3, uma graça redentora, uma graça salvadora, que veio ser consequente na vida de Jesus Cristo, e através da vida de Jesus Cristo, a sua morte e mais ainda a sua ressurreição, derramando graça sobre a minha, sobre a sua vida. Hoje nós podemos dizer: Senhor, te louvamos, o Senhor é poderoso, não por causa de nossos méritos, mas pela graça nós fomos salvos. Fique de pé em nome de Jesus. Pela graça fomos salvos por intermédio da fé. Pela graça fomos salvos pelo amor de Cristo Jesus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e o
Deus de hoje. Ele derramou da sua graça lá em Gênesis, demonstrando a sua graça no decorrer da história. E a graça do Senhor se manifestou a nós, pecadores, através de Jesus Cristo. E se porventura, irmãos, você estava no caminho com Deus, comendo da árvore, se alimentando na casa do Senhor, desfrutando da presença do Senhor, irmãos, e você abandonou o jardim, o Jesus Cristo que esmagou a cabeça
o Deus Altíssimo, o Deus que fortaleceu a nossa vida pela sua palavra. Por isso, que devemos a Ele tudo aquilo que nós desejamos no nosso coração. Que essa semana nós possamos, cada dia, ao amanhecer, cada momento, cada noite, nós possamos meditar na sua palavra. E aqui eu faço um convite a você que queira se reconciliar com Deus nessa noite, neste horário, neste local. Eu convido a você aqui à frente que queira reconciliar com Deus. Eu posso orar pela sua vida. E aqui nós sabemos que a armadilha do inimigo, a astúcia de Satanás, a sua serpente é grande sobre nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós devemos orar, devemos vigiar, porque a tendência é grande sobre nossas vidas. Mas mesmo orar a Deus nos proteger nessa noite de hoje e dar uma semana abençoada por Ele. Pai eterno, Pai querido, neste momento, Pai, nós te louvamos, nós aprendemos aqui da Tua palavra, Pai, saindo daqui fortificado com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, porque Tu és o nosso Deus forte, Deus poderoso, e acreditamos em Ti, ó Pai, porque Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador. E aqui, perante esse altar, Pai, nós te louvamos, nós te expressamos tudo aquilo que nós desejamos ao nosso coração, a Ti, ó Pai. Nos dê, ó Pai, uma noite de sono reparador. Nos coloca, Senhor, nossos caminhos, os Teus anjos, nos protegendo no nosso caminho daqui até nossas casas. Protege nossas vidas, Senhor, nossa família, nossos filhos do pecado. Protege, ó Pai, nossos empregos, nossos estudos, nossas faculdades. Protege, Senhor, a tua igreja, Pai, que nesse momento vai sair e te adorando em espírito e verdade, e sair daqui fortalecido cada vez mais com a tua palavra, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa cada departamento dessa igreja, abençoa os louvores, abençoa, Senhor, os diáconos, os diaconisas, abençoa, Senhor, as crianças, abençoa, Senhor, o departamento de oração das mulheres, abençoa, Senhor, os jovens. E aqui, ó Pai, eu te oro